Aê! Mais um vídeo! Hoje é um vídeo especial pra você que vai no Facebook xingar a gente e fica indicando aqueles documentários revisionistas baseados em opinião. A gente vai ter que explicar pra você como é que um historiador chega nas conclusões A dele. gente vai ser obrigado a fazer isso aqui. Então, galera, se inscreve no canal. Já te falo agora no começo que vocês se esquecem depois. Tem muita gente de vocês que assistem os vídeos e não são inscritos, que eu acho isso um absurdo. Então, Tipo assim, eu. Tipo, o Vitor, você não tá inscrito no canal? Amiga, eu não sei onde fica esse sininho. A gente vai te ajudar. Quando o vídeo acaba, eu fico grato e fecho o navegador. Hoje em dia, uma das coisas mais comuns que você vê por aí é gente querendo falar de história. Você vai encontrar jornalista falando de história. Você vai encontrar o presidente da república falando de história, dizendo que ditadura nunca existiu, mas Que nada pra cá disso pra ele, teve. né? E você vai ter que engolir tudo isso quieto, se você tiver um mínimo de conhecimento, ou então você faz que nem a gente, faz um canal no YouTube pra poder mandar os parentes de direita pra aquele lugar, né? Não, assim, até que assim, não é um problema todo mundo querer falar de história, mas assim, vocês são, do mesmo jeito que vocês respeitam a opinião do médico, quando eles vão, sei lá, ele vai falar sobre alguma coisa do corpo, vocês precisam respeitar um historiador quando vai falar sobre história. Tipo quando o médico vira e fala assim, você tem clamídia, você vai falar, não moço, não tenho, isso aqui é psoríase. Não, você não vai. Então, na verdade, essa é a questão. A gente tem metodologia, olha que interessante. Pra dizer que quando é clamídia, é clamídia. Ou pra quando um fato é um fato, de Ou verdade, é fato. Quando teve ditadura, teve ditadura sim. E quando a gente fala que nazismo é de direita, não é que ele tava no centrinho, mas não, é direita mesmo. Sim, porque a gente vai consultar, a gente tem uma metodologia, a gente lê teóricos, né? Vai atrás de fontes históricas, várias coisas que comprovem, tem indícios, né? Para aquilo. Basicamente, a gente vai falar de pesquisa. Pesquisa é o que o historiador faz a todo momento. Aliás, ele passa a maior parte da vida dele fazendo essa tal de pesquisa. É solitário, Essa gente. tal. É triste, é bem solitário. Essa pesquisa a gente vai chamar de pesquisa historiográfica. E o resultado dessa pesquisa a gente chama de historiografia. Você provavelmente já ouviu a gente falar de historiografia aqui e, enfim, talvez todo mundo saiba o que a gente tá falando. Ai, gente, é um termo chique, metido a besta pra falar a escrita da história. Quando a gente fala de história propriamente dita, são coisas, óbvio, do passado, né? Coisas que já passaram, que tem a ver com a humanidade ao longo do tempo. E a historiografia, como eu disse, justamente são coisas que a gente escreve sobre essa história, a produção em torno desses fatos que aconteceram na história. Basicamente assim, porque vocês não acharem que historiador tira as coisas da cabeça e dá opinião porque quer. Não é assim que funciona. Exatamente. É a não internet porque que funciona assim. Bom, eu acho que a primeira coisa que vale a gente falar pra vocês, então, pra contar um pouco de como que um historiador trabalha, é dizer que a pesquisa que a gente faz na faculdade, e aí quando você sai da faculdade e vai continuar fazendo pesquisa, tipo, como trabalho mesmo, na área acadêmica, elas são muito diferentes das pesquisas que a gente faz na escola e também muito diferentes das pesquisas que a gente faz por livre e espontânea vontade no Google. Não é o Google que faz a pesquisa pro historiador Viu, também. alunos? Elas são muito mais complexas e muito mais demoradas porque elas exigem que você tenha um cuidado muito grande em saber quem é que está falando aquilo que você está lendo. Porque como a gente está trabalhando com conhecimento, não com opinião, a gente tem que ter todo um cuidado de rastrear como que aquela pessoa, quais foram os métodos dela, quais foram as fontes dela, qual é a teoria na qual ela se baseou para falar aquilo que ela está fazendo. Em que época que ela vivia, Exatamente. né? Qual lugar de fala dela. Porque isso muda muito, né? Tipo, sei lá, um homem branco no século XIX falando sobre um assunto é muito diferente. A Como, sei lá, Djamila falando hoje em dia no Brasil sobre a questão negra, por exemplo. Ou uma mulher negra no mesmo período Exatamente. falando... Agora, uma coisa que é muito importante, que todo pesquisador de primeira viagem vai chegar no orientador sem saber não dá pra pesquisar a história de tudo. Você precisa ter recorte. Assim. E é basicamente o problema que muita gente chega quando a gente tá no primeiro ano feliz da faculdade de história, assim, nossa, eu quero fazer uma pesquisa, sei lá, da história da escravidão. Provavelmente você vai precisar de muitas vidas pra fazer sobre isso. então você vai precisar recortar essa pesquisa até você chegar num tema. E tema, basicamente, é o assunto que você vai tratar na sua pesquisa, que vai demandar de diversos recortes e diversas especificações até você conseguir chegar nele bonitinho. Então, recorte justamente significa você delimitar o seu tema num período específico, num lugar específico, mas o recorte, ele pode realmente variar o tempo, né? Só não pode ser assim tão gigantesco, né? Ele pode falar de um evento que durou, sei lá, algumas horas, até um evento que durou séculos, né? Mas também não dá pra falar de Deus, o mundo e sua época, como diria um professor nosso. Você tem que falar, que até Hobsbawm, né, que resolve falar assim do século XX inteiro na era dos extremos, como você tem aquele
aquele historiador que quer estudar uma fazenda em Guaratinguetá. E a produção de alguma uma coisa super específica. Isso varia muito. Sim. Tudo muito bonito, tudo muito lindo. O historiador vai lá, escolhe seu tema, ele recorta bonitinho qual é o período, qual é o lugar que ele quer falar e o que vem depois. Agora ele precisa escolher algum documento para poder falar sobre o que ele quer falar, que é aquilo que a gente chama de fonte. O que pode ser fonte? Vocês poderiam perguntar agora. Tudo e absolutamente tudo aquilo que você quiser. Então você pode pegar desde documentos do Estado, por exemplo. A gente tem o arquivo público aqui, perto da Estação Tietê, em São Paulo, com arquivos dos mais variados tipos sobre a administração pública do Estado de São Paulo. Mas você também pode pegar, sei lá, receita de bolo de fubá do norte do país. Isso também é possível tirar alguma pesquisa histórica voltada a hábito e alimentação, por exemplo. Claro que a fonte, ela não pode dizer aquilo só que você quer. Então você sempre tem que estar mostrando, provando, e a pesquisa histórica demanda disso. Vamos dar um exemplo. Eu estudei futebol tanto na graduação quanto no mestrado, em diferentes perspectivas. Na graduação, eu usei mídia brasileira, principalmente revistas e o Jornal do Estado de São Paulo e a revista Placar, para estudar como é que os brasileiros viam o futebol no leste europeu, na Europa comunista ali nos anos 80, que era uma época que o mercado estava se abrindo e tal, e como era essa visão do Brasil com o futebol no leste europeu e para o restante da Europa. No mestrado, eu fui estudar a migração de jogadores de futebol de Gana para a Inglaterra, a partir da década de 90, para mostrar... ideia que era isso que você tinha estudado. Era doido, era para mostrar como que essa migração de jogadores para lá também caracterizava um tipo de neocolonialismo. E aquela coisa de, eu tenho que ir para a Europa, para minha ex-metrópole, para conseguir alcançar o sucesso e daí poder ajudar o meu país. E qual foi a sua Eu usei 5 jornais britânicos para mostrar como era esse olhar pro africano, pro ganês que chegava na Inglaterra, e usei alguns Twitter, basicamente, Twitter de jogador de futebol. Então eu fui estudar o Balotelli, os irmãos Boateng, o Twitter deles ajudava bastante, principalmente porque eles são polêmicos. Então, essas fontes, elas vão servir justamente para o pesquisador, para ele acessar o passado, né? A gente não pode pegar uma máquina do tempo e ir lá e falar, olha, isso que aconteceu, eu vim voltar a escrever, né, amigos? Então, a gente tem essas fontes como forma de testemunho desse evento passado. Então, a gente vai lá e conversa com elas. O que você me diz sobre isso, linda? Às vezes, gente, o acesso às fontes é uma coisa muito complicada. A ditadura militar ainda é um período muito complexo pra gente estudar, porque os arquivos são fechados. Então, muito documento oficial de governo, a gente não tem acesso. Tem muita gente que questiona essa coisa da ditadura, que algumas coisas de pesquisa da ditadura. Cara, é muito difícil você pesquisar ditadura. É claro, queimaram tudo, você vai pesquisar o quê? Fazendo mesa branca, né, Linda? Mas então, tudo que o historiador precisa fazer, então, é pegar a fonte e ela vai falar pra ele tudo que ele quer saber sobre o passado. Também não é muito bem assim. Porque a gente precisa lembrar que quando o historiador pega uma fonte pra fazer pesquisa sobre o passado, a primeira coisa que ele precisa fazer pra essa fonte é uma pergunta. Porque quando esse documento que ele tá usando pra falar sobre o passado no presente foi feito, ele não foi feito com a finalidade de falar sobre o passado. Ele foi feito com uma finalidade administrativa, com uma finalidade arquivística, com a finalidade de ensinar alguém a cozinhar. Então, quando o historiador, sei lá, vai pegar uma receita pra estudar os hábitos alimentares de uma população em um determinado lugar, em um determinado tempo, ele não vai simplesmente pegar a receita, olhar pra ela e agora ele sabe tudo o que acontecia lá. Ele tem que saber o que perguntar. Essa, aliás, é a primeira coisa que a gente vai aprender na faculdade. Qual pergunta fazer pra qual fonte e qual fonte pode responder a pergunta que você quer fazer. Às vezes a fonte quebra suas pernas porque você acha que você ia falar de uma coisa, aí a fonte dá um tapa na tua cara e mostra que você vai falar de outra. Também porque o historiador ele sempre precisa estar confrontando e cruzando muitas informações e muita documentação para saber se ele está falando algo que de fato aconteceu. Então, assim, uma coisa é o fato, outra coisa é a sua leitura sobre o fato, né? Claramente. Então, assim, você não tem só fonte. Tudo que é produzido, assim, que o ser humano escreve, produz, desenha e tal, às vezes pode não condizer com a realidade. E aí, a gente tem que cruzar com outras fontes, a gente tem que olhar para um negócio chamado bibliografia. Isso daí também é o que faz a gente perder muitas horas da nossa graduação, pós-graduação e vida. Então, assim, você tem que começar a ler o que um monte de gente escreveu sobre as suas fontes ou sobre o período que você está estudando. Isso dá muito trabalho, muito, porque às vezes você vai passar muito tempo lendo uma coisa e você vai descobrir que você não tinha que estar lendo aquilo. E além disso, a gente precisa também de uma ajudinha, né? Vamos dizer assim. A história também não precisa estar sozinha. Ela vai contar com algumas outras áreas pra conseguir complementar essas informações. Então é meio que isso. A gente vê lá na história, putz, nós não achamos o que queríamos aqui. Então, será que outras áreas podem
podem nos responder. Então, um exemplo, a gente pode citar arqueologia, que vai nos dizer muito sobre fontes materiais, né, objetos, então como que era o uso desses objetos, etc. Um outro aspecto muito importante da pesquisa é o que vai no campo da teoria e metodologia. Porque você pode analisar alguma fonte, um período de tempo, por muitos aspectos. Você pode analisar por um viés econômico, cultural, político, social. Por isso que vocês vão muito encontrar esses termos de história social, história política, história econômica, porque a metodologia e o viés é completamente diferente. Isso se desenvolveu com o tempo porque os historiadores começaram a ver que a sociedade é muito complexa e não dá pra você ter só um viés de análise. É como se a gente dividisse um pouco essa história, né? Então, como eu disse, a história é feita por todos nós. Então, é meio que se falar assim, a história sua na escola, a história sua em casa e, sei lá, com seus amigos, no seu emprego. Então, cada uma vai ter um viés. Então, são questões diversas, mas é a sua história. Reparem que ela cabe em vários modos de observá-la, né? Mas aí também, né, minha gente, nem só de documento vive o historiador. Como o Jonathan já disse mais cedo, a gente também é obrigado a ler uma também é obrigado a ler muita gente que já falou sobre os mesmos documentos que você agora tá lendo. E aí vocês podem se perguntar, mas será que é muita coisa? Eu digo pra vocês que é muita coisa. No meu mestrado, por exemplo, eu li mais de 100, acho que foram cerca de 100 livros que eu li pra fazer o meu mestrado. Então, assim, é muita coisa, toma muito tempo, é muita gente falando muita coisa sobre muito documento e falando muita coisa diferente, porque isso é uma outra coisa também. As pessoas raramente concordam dentro da história. Então, um dos motivos pelos quais a Vanessa disse pra vocês que uma coisa é aquilo que aconteceu e outra coisa é como contaram que aquilo aconteceu, porque as narrativas normalmente divergem. E tá tudo bem elas divergirem. A nossa área, como área de humanidades, ela comporta essas divergências. O que é muito diferente de você falar que cada uma dessas pessoas só tem opiniões diferentes. Porque elas não estão ali falando basicamente o que elas acham. Porque se elas chegam lá e falam basicamente o que elas acham, elas correm um risco muito sério e muito provável de serem ridicularizadas pelas outras pessoas que fizeram uma pesquisa cuidadosa, com uma metodologia bacana, para falar com 110% de certeza aquilo que, depois de toda a pesquisa, elas acreditam ser verdade. Como também tem muita gente falando muita coisa sobre o mesmo tema o tempo inteiro, a gente tem sempre que estar se atualizando, porque não faz sentido nenhum, por exemplo, a gente fazer os nossos respectivos mestrados no auge dos nossos 20 e poucos anos e nunca mais ler nada que foi escrito depois sobre isso. Muitos dos clássicos que a gente lê na faculdade, por exemplo, a gente lê, mas os próprios autores reconhecem publicamente em diferentes canais e plataformas que algumas coisas que eles afirmaram nos seus próprios livros já foram revistas, provadas erradas, ou então até acertadas, ajustadas por pessoas que vieram depois e falaram melhor sobre aquilo que eles já tinham falado. O normal, o saudável, aquilo que é incentivado dentro da academia, é que você sempre esteja complementando o seu trabalho a partir de outros trabalhos, para sempre se aproximar o máximo possível daquilo que de fato aconteceu. Então, tudo que a gente falou aqui, na real, é o objetivo do historiador, então, é pegar tudo isso, estudar as fontes, etc., para escrever um texto sobre o fato, né? Mas, assim, o fato tá lá, aconteceu, a gente tem que sempre lembrar disso, e ele vai dar justamente essa narrativa sobre o fato, tentar mostrar para as pessoas como que isso aconteceu, como que se desenrolou, o que fez chegar a esse fato. Então, para isso que serve as nossas pesquisas. Provavelmente já ouviu o seguinte comentário de algum parente mais velho, do seu avô, que é a favor da ditadura. Ele fala assim, eu vivi esse tempo e você não, então eu posso falar sobre isso, você não viu, você não pode. Então, se for assim, ninguém pode falar sobre a Idade Média, ninguém pode falar sobre a Idade Antiga. E às vezes é por ele ter vivido esse tempo que um historiador vai ter mais condição de falar sobre esse período do que ele. Ele vai pegar suas experiências, aquilo que ele viveu, aquilo que ele via, e encarar como se fosse a verdade, por exemplo, do Brasil todo. Então, assim, a gente tem várias formas de olhar esse passado. Então, o que a gente faz mesmo, a partir de muito estudo, né, de muita pesquisa, de muita fonte histórica, é tentar entender o que levaram esses acontecimentos, como que de fato se desenrolou esse processo todo em torno dele, né? Exatamente. Então, não, o historiador não fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Quem faz isso são vocês que vêm aqui encher o nosso chat e o nosso vídeo do YouTube com comentários sem noção. E como a gente sabe, estudar história não é só uma coisa legal. É legal pra caramba. A gente às vezes reclama que é cansativo. A pesquisa é meio solitária, né? Mas, assim, é muito importante fazer isso. Muito importante. Por mais que nós, historiadores, a gente não esteja no nosso objetivo prever o futuro, não tem como a gente fazer isso,
entender o passado para pensar o presente é muito importante. Principalmente quando você está pensando, sei lá, em fazer mudanças na sociedade que vão mexer em grandes estruturas ou mudanças que vão mexer com a sua vida. Porque às vezes é pensando em como essas coisas aconteceram que a gente pode tirar melhores conclusões de como poder fazer para mudá-las ou quais são os impactos. Por que, por exemplo, que existem cotas nas universidades? Existe toda uma construção histórica no nosso passado que mostra, por exemplo, a necessidade das cotas. Por mais problemáticas às vezes elas podem ser em alguns aspectos, mas por que elas precisam? E o que tirar essas cotas pode significar? Como eu falei, a gente não prevê o futuro, mas a gente entende pelo passado o porquê que certas coisas acontecem hoje. O perigo de você não conhecer a história do seu passado é não apenas você sair por aí falando um monte de bobagem, mas você sair por aí fazendo um monte de bobagem. Como, por exemplo, você achar que diminuir investimento na educação é ok e perder a sua aposentadoria também é ok. Tá ok? Comenta aí coloca aí nos comentários, falem aí se vocês querem que a gente fale mais de pesquisa, das nossas pesquisas, pesquisa de outras pessoas também. É isso, beijos de luz. É nóis. Como diz Gi. Nossa, Ai, ficou uma sem nossa, essa coisa fodida aqui. só botou uma fala lá no final pra mim, que desgraçado. Gata, você tava falando mais como da cobra até agora.